Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso webinar Os Desafios Atuais da Administração, Inventando e Reinventando as Organizações. Eu sou Melissa Ladeia Marques, responsável pelo marketing aqui do Grupo GEM, editora Atlas, da área de Ciências Sociais e Aplicadas. É um prazer ter você aqui conosco. Hoje nós recebemos o nosso grande mestre, Idalberto Chiavenato, para abordar esse assunto com a gente. O professor Chiavenato, ele é doutor e mestre em administração, especialista em administração de empresas, graduado em Direito, Filosofia e Pedagogia, com especialização em Psicologia Educacional. Ele também é autor de mais de 40 livros, incluindo Recursos Humanos, o Capital Humano das Organizações, Introdução à Teoria Geral da Administração, uma visão abrangente da moderna administração das organizações, e Gestão de Pessoas, o novo papel de gestão do talento humano. Professor, é um grande prazer receber você aqui conosco hoje. Obrigado, Melissa. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero agradecer ao Grupo GEM, especificamente à editora Atlas, por essa oportunidade incrível de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Inclusive, nós recebemos muitas perguntas aqui previamente do nosso webinar, né? Então, eu vou fazer algumas delas para você, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. A primeira pergunta que nós recebemos é a seguinte: inventar e reinventar empresas nos tempos atuais depende de quais providências? Veja, a maior parte das nossas empresas, elas surgiram na era industrial. No decorrer de uma era de estabilidade, de permanência, né, onde a previsibilidade e o controle eram muito importantes. E essa era passou e não volta mais. Logo em seguida, veio a era da informação, que trouxe mudanças e, vamos dizer, transformações mais rápidas, né, que marcaram bastante, inclusive num gráfico que nós apresentamos agora, surgiu a era do conhecimento, a virtualização, a molecularização, as redes interligadas, a desintermediação, a convergência, a globalização se fortificou, a inovação, e com isso, eu quero mostrar na segunda figura, surgiu uma nova lógica das organizações, né? Mais participação, empoderamento das pessoas, o staff muito mais como consultor e não como executor, ênfase nas equipes, nas unidades de negócios interdependentes, menor controle das pessoas, um foco no core business, vamos dizer, a eliminação do acessório, do supérfluo, do acidental e a consolidação da era do conhecimento, que marcou muito fortemente uma mudança, né, nas nossas organizações. Logo em seguida, estamos entrando na era digital. E nessa era digital, as mudanças, as transformações dispararam. Ou seja, não se trata mais de adaptar, de ajustar, de fazer remendos nas nossas organizações. Muitas empresas se anteciparam a isso. A IBM, por exemplo, que foi uma empresa que começou no início do século passado, fabricando relógios de ponto, depois máquinas de escrever, até máquinas de escrever elétricas, eletrônicas, mais adiante computadores de grande porte, notebooks, mas, de repente, ela anteviu o que estava acontecendo, as mudanças muito fortes, e passou a trabalhar com soluções digitais. Então, ela se modificou, ela se reinventou praticamente. A Microsoft é outra empresa que também se reinventou mais recentemente agora, né? Ela esteve com Steve Jobs, com Ballmer, e agora, ultimamente, com uma nova presidência, ela entrou definitivamente na era da inteligência artificial e teve um surto de crescimento enorme. Ou seja, ela se reinventou novamente. Tanto assim que agora nós estamos lançando uma nova edição do nosso livro, Administração Novos Tempos. Eu incluí até um capítulo sobre invenção e reinvenção das organizações, né? É que hoje nós estamos vivendo em uma
mudança muito forte, muito exponencial até, né? Onde o ambiente dos negócios se tornou volátil, com uma evaporação das coisas, né? Tudo voa de uma forma para outra, de um momento para outro. Uma época de incerteza, de complexidade, de ambiguidade, onde tudo é com diferentes significativos, tudo é duvidoso. Uma época em que nós temos um verdadeiro caos, uma confusão, uma desordem, né, nas coisas todas. Né? Isso até me faz lembrar o nosso velho amigo Charles Darwin. Em 1850, escreveu um livro sobre a origem das espécies, em que ele fala, ou seja, o que ele trabalhou, tudo que ele fez, ele reduziu numa frase. Né? Ele diz que não são os seres vivos, né, que permanecem, né, as espécies vivas que permanecem, nem as mais fortes, nem as mais inteligentes, mas aquelas que sabem se adaptar às novas condições ambientais. E agora nós estamos até falando de um darwinismo organizacional, ou seja, somente aquelas organizações que sabem se adaptar, aprendem a se adaptar rapidamente a esse contexto, né, é que podem ter condições de permanência nesse mundo tão maluco como nós vivemos. Né? E para isso são hoje, vamos dizer, as necessidades que as empresas têm, né? As providências que elas estão tomando ou que devem tomar para se reinventar dentro dessa coisa toda, seria uma nova mentalidade, praticamente. Elas precisam mudar, as empresas precisam mudar, mas como mudar? O ponto primário da mudança organizacional são as pessoas, e além das tecnologias. Juntando pessoas com uma nova mentalidade, as tecnologias modernas, é que você pode sobreviver a essas novas condições. E quais são essas providências? Primeiro, aprendizagem. Aprendizagem a vida toda, ou seja, aprender trabalhando, aprender com os colegas que trabalham juntos, né? Fazer uma aprendizagem eminentemente social, né? E, sobretudo, aprender todo o tempo possível. Né? Isso é o primeiro passo de uma mudança radical. As pessoas precisam mudar a mentalidade. Segunda coisa é a atividade. A própria Covid-19 nos levou ao trabalho remoto, ao trabalho em equipe, autogerenciado e de alto desempenho. Isso vai permanecer, isso vai ter uma ênfase muito grande no nosso futuro. Terceiro lugar, derrubar fronteiras e barreiras, como eu mostro no terceiro gráfico que apresento a vocês. Né? São barreiras e fronteiras que são verticais, onde temos vários níveis hierárquicos. Isso precisa começar a ter um pouco mais de transparência, mais de, vamos dizer, de abertura nessas fronteiras verticais, muito mais. Né? Além das verticais, as fronteiras horizontais, como os vários departamentos, as unidades, que trabalham como verdadeiros silos separados. Né? Além das fronteiras externas, as barreiras externas entre o que é a organização e o que é o seu ambiente. De um lado, os fornecedores separados, de outro lado, os consumidores separados. Isso tudo precisa ser integrado com muito mais ênfase. E também as barreiras geográficas, ou seja, aquelas fronteiras, barreiras que separam culturas e mercados, principalmente no planeta Terra. Além disso, a atitude das pessoas, ou seja, uma atitude voltada para colaboração, cooperação, solidariedade, ajuda mútua, recíproca, porque todas elas trabalhem em conjunto, em uma sinergia dessa cooperação social. Além disso, metas e objetivos com uma atualização permanente, constante, ou seja, os objetivos são sempre
devidamente refeitos, né? Na medida que as coisas mudam lá fora. Configurar também conceitos de tempo e de espaço, como eu mostro na figura seguinte. Ou seja, o tempo levado à instantaneidade, à compressão do tempo, agilidade, rapidez, instantaneidade, respostas urgentes e possível em tempo real, né? Com adaptabilidade e ajustamento constante para promover a flexibilidade organizacional, que as organizações atuais quase não têm essa condição. E também o aspecto de espaço, ou seja, a busca da virtualidade, da compressão do espaço, compressão do tamanho, portabilidade, né? Isso traz o escritório virtual, a fábrica enxuta, o trabalho remoto, a distância, organizações em redes, com plataformas e ecossistemas bem integrados. Então, isso tudo é que leva à possibilidade de nos prepararmos para a quarta revolução industrial que está chegando aí. Ou seja, nós precisamos inventar e reinventar as nossas organizações para prepará-las para esse mundo que está vindo aqui pela frente. Perfeito, professor. Vamos então para a nossa segunda pergunta que nós recebemos aqui anteriormente do pessoal que se inscreveu para o nosso webinar, que é a seguinte: o mundo está passando por rápidas e drásticas transformações que estão mudando a maneira como as organizações operam e funcionam, como o senhor muito bem explanou na pergunta anterior. O que fazer para que isso aconteça? Veja, mudança sempre existiu. Há 2.400 anos atrás, um filósofo pré-socrático chamado Heráclito, de Éfeso, ele olhando um rio, ele percebeu que o mundo todo vive em constante mudança. A mudança, para ele, era a única constante do mundo. Passados esses 2.400 anos que nós estamos enfrentando hoje, nós vemos que hoje as mudanças são de ordem social, de ordem cultural, de ordem política, de ordem demográfica, ecológicas e, principalmente, mudanças tecnológicas. Ou seja, hoje nós estamos frente a tecnologias que estão mudando a configuração das nossas organizações de uma forma assim extremamente forte, né? Nós temos hoje automação, robotização, nós temos plataformas digitais, dados e análises, algoritmos, sensores, inteligência artificial e avançada, aprendizagem de máquina, internet das coisas, realidade virtual. Ou seja, hoje nós estamos com mudanças que nós até podemos chamá-las de exponenciais. E a própria física está lembrando para a gente um conceito que se chama singularidade. Ou seja, com tantas mudanças exponenciais, provavelmente, a longo prazo, a humanidade chegará àquilo que ele chama de singularidade, ou seja, as mudanças são tão assim avançadas que não há equação humana para poder defini-las. Então, essa singularidade pode acontecer, se bem que vai levar muito tempo, mas a própria mudança contingencial na administração mostra que as organizações, hoje, elas têm que ter uma certa e grande adaptabilidade e para se ajustarem a essas mudanças todas. Então, isso é que a gente percebe. A Covid-19, ela empurrou lideranças e organizações para ações improvisadas, na aceleração de tendências que já estavam se desencadeando nesse mundo, né? Então, a gente começa a perceber que, hoje, para a gente enfrentar tantas mudanças, nós estamos falando de modelos de organizações ágeis, ou seja, organizações extremamente integradas em 5 características principais. Uma delas é aquilo que a gente chama de estrela do norte, ou seja, um propósito que é incorporado em toda a organização
e que dirige as atividades de todas as pessoas como dentro de um uníssono só, né? A organização, hoje, como uma rede de equipes empoderadas, capacitadas, impulsionadas, equipes para promoverem essa mudança, essa mutabilidade organizacional. Além disso, uma gestão com ciclos rápidos de autonomia na decisão, na tomada de decisão e de constante aprendizado por parte das pessoas. E uma mentalidade diferente, ou seja, um modelo dinâmico, né, de pessoas inflamadas de entusiasmo, de paixão. Além disso, e por trás disso, uma tecnologia avançada, inteligente, que possibilita a próxima geração tecnológica. Essas são, hoje, basicamente, as características das empresas techs, aquelas organizações ágeis que estão sobrevivendo nessa mudança toda. É isso aí, Melissa. Sem dúvidas, professor, o ágil é o agora, né? A gente não tem nem como dizer que não está acontecendo. Eu trato bastante disso nesse nosso livro, Administração nos Novos Tempos. Nessa nova edição, a gente dedica um passo bastante grande, um espaço bem grande para esse tipo de organização. Perfeito. Professor, nós recebemos uma pergunta aqui que nós gostaríamos de mostrar para o senhor, é da Amanda, ela é uma das nossas parceiras aqui do Grupo GEM, Editora Atlas, e ela mandou uma pergunta bem interessante, então a gente vai colocar aqui para o senhor dar uma olhadinha e responder para ela. Sim. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda, sou natural de Salvador, Bahia, tenho 29 anos e recém-formada em administração. Sou parceira aqui do Grupo GEM, tenho uma página chamada Meu Mundo DM no Instagram, e é onde eu compartilho essa minha paixão para administração e também um pouco do que eu vou aprendendo ao longo do que eu vou estudando. Busco também desmistificar um pouco dessa profissão que eu acho tão linda e fascinante. O professor Kevin Nato é um dos profissionais que eu mais admiro. Espero um dia conhecê-lo e poder aprender ainda mais com os seus conhecimentos. E a minha pergunta é a seguinte. Nós sabemos que as organizações estão se inventando e reinventando ao longo do tempo. E o momento que estamos vivendo é um dos maiores exemplos de que novos modelos organizacionais estão surgindo para atender essas novas necessidades. E, com isso, estão exigindo profissionais mais aptos para poder gerir essas novas estruturas organizacionais. Como podemos nos preparar para esse novo normal? Veja, Amanda, o administrador sempre foi solicitado a ser um planejador, um organizador, um dirigente e um controlador. Hoje, ele está sendo solicitado a ser criativo e inovador. É que o mundo muda tão rapidamente que ele precisa não só acompanhar as mudanças e, se possível, se antecipar a essas mudanças e transformações. Ou seja, ele precisa ter uma visão sistêmica, olhar o negócio todo como um todo integrado. Ele precisa ter uma visão periférica, olhar o que está acontecendo lá fora, no mundo todo. Uma visão antecipatória de estabelecer aquilo que está os passos, né, que estão acontecendo em direção a essa mudança toda. E ter uma visão visionária, ou seja, voltado para a missão, para a visão do negócio, dos valores, e tudo mais. E a gente está percebendo que isso tudo é uma decorrência de mudanças também no conceito da administração. A gente percebe que a administração está mudando em função das mudanças. A administração sempre foi contingencial, ou seja, ela está voltada para buscar soluções para as organizações. Como um fenômeno organizacional, a gente começa a perceber o seguinte: no passado, o planejamento era tido como uma espécie de uma evitação da incerteza. Hoje, o que precisamos fazer é conviver, saber conviver com a incerteza. Antigamente, a organização era a busca de fronteiras verticais, horizontais, externas, como a gente acabou de ver naquela figura que eu mostrei. Como uma
vamos dizer, um conjunto de silos, de departamentos, né? Hoje há uma necessidade muito grande de permeabilização dessas fronteiras todas, dessas barreiras todas organizacionais. Ou seja, desmanchar um pouquinho toda aquela burocracia antiga que existia dentro das nossas organizações. A direção também está mudando, né? Antigamente, a direção era você precisa administrar recursos. Recursos são administrados, porque eles são estáticos, inertes, sem vida própria, tá certo? Enquanto pessoas, não. Pessoas hoje, elas são engajadas, lideradas, empoderadas e estimuladas, porque elas são dotadas de inteligência, de competências, de, vamos dizer, ações ativas e proativas que têm que ser impulsionadas e tudo mais. E o próprio controle, que antes era uma coisa que era feita antes, durante e depois de cada evento, né? Hoje, controle é muito mais baseado em indicativos, né? Em métricas, em medidas e em feedback, se possível, em tempo real, ou seja, feedbacks continuados, né? E em delegação, em responsabilidade e tudo mais. Em suma, o que está acontecendo hoje com as organizações? Elas estão mudando o seu modelo organizacional, organizações flexíveis e ágeis, e organizações que estão à procura de administradores capazes de conduzi-las, de resolver seus problemas, de gerar novas ideias e caminhos, criar novos produtos e serviços, buscar novos meios de satisfação do consumidor e, sobretudo, torná-las competitivas e sustentáveis. É isso aí, Ana. Professor, com certeza a Amanda vai aproveitar muito aí essa sua resposta, porque, de fato, o que o senhor disse, né, a questão da gestão não é uma gestão da pessoa, né, a gestão do recurso humano, na verdade é uma gestão do talento, né, é muito maior do que isso. Então, com certeza vai ficar na cabeça da Amanda para ela poder pensar muito nisso. Aproveitando a sua dica, eu diria que hoje a gente não administra pessoas, né? E eu estou até mudando o nome de um livro meu, que antes era Gestão de Pessoas para a Gestão do Talento Humano. Ou seja, não é a gestão do talento da pessoa como talento, mas Sim. a gestão do talento que a pessoa possui, entende? Não da pessoa. Sim. Com certeza. Então, a pessoa é liderada, não administrada. Então, a gente encontra, por exemplo, vamos dizer, na bibliografia, existe no mundo todo, se fala ainda em administração de recursos humanos. Sim. Eu tenho um livro sobre recursos humanos, né, nessa nova edição também, pela editora, mas na primeira página eu digo, esse nome, o título desse livro deve a uma marca registrada da área, né? Sim. Recursos humanos, né? Mas as pessoas aqui nesse livro não são tomadas como recursos, elas são tomadas como pessoas dotadas de competências, de inteligência, que o recurso não tem, entende? Recursos são estáticos, inertes, sem vida própria, são commodities. Tratar pessoas como commodities, eu acho que é um assassinato organizacional, sinceramente. Sem dúvidas, professor, perfeito. Vamos então para a nossa quarta pergunta que nós recebemos aqui, que é a seguinte: neste momento de incertezas, é importante que o administrador adote uma série de cuidados ao tomar suas decisões. Na sua opinião, quais seriam esses cuidados, professor? Veja só, numa época de incerteza, as decisões são mais problemáticas, ou seja, o administrador sempre foi tomado como vamos dizer, como um tomador de decisões, né?
a decisão, basicamente, um dos cernes da administração moderna, né? E, aliás, até tem um livro chamado Planejamento Estratégico, que está sendo lançado agora no próximo mês, em uma nova edição, e até nós colocamos o título de Planejamento Estratégico em uma era pós-digital. O planejamento estratégico, no passado, era sempre voltado para o longuíssimo prazo, né? Ele era uma projeção do futuro a longo prazo. Hoje, o planejamento estratégico mudou radicalmente. Como o longo prazo é uma incerteza total, ele passou a ser uma jornada organizacional, né? E a gente começa a ver que as decisões, hoje, elas precisam ser tomadas com muita cautela, com muito cuidado, porque toda decisão traz consequências, né? E há um ditado muito conhecido que diz: tudo o que você faz, um dia volta para você, ou volta para a sua organização. Então, com tanta incerteza, a gente não sabe exatamente quais são as consequências das nossas decisões de hoje. Então, a gente precisa tomar certos cuidados. Primeiro, um diagnóstico claro da situação que você enfrenta, ou seja, se basear em dados, fatos, e não em opiniões, né? Ou subjetividade. Então, hoje, o diagnóstico da situação é um diagnóstico que no passado não tinha condições de ser feito, mas com as novas tecnologias de hoje se pode fazer, no sentido de definir exatamente o que está acontecendo, né? E a dinâmica desse diagnóstico também é importante. Segundo lugar, o administrador hoje não é um autocrata, ou seja, ele procura trabalhar, digamos assim, juntamente com as pessoas. Então, é necessário que ele tome alguns cuidados muito grandes, no sentido de saber tomar decisões juntamente com pessoas, ou seja, decisões compartilhadas, consensuais, né? Fora disso, não decidir em definitivo, porque hoje a gente toma uma decisão, mas na medida que as coisas acontecem, você vai avaliando ou reavaliando a situação e vai, então, refazendo, né, as suas decisões. Decisões hoje não podem ser definitivas ou irreversíveis, né? Ela é um processo continuado, né, que leva você a monitorar aquilo que está acontecendo e adaptando as suas decisões na medida que as coisas acontecem, né? Fora disso também, mirar bem os objetivos que se deseja alcançar, né? Porque todo o processo de decisão é um caminho para chegar até o objetivo. Então, é necessário que você esteja sempre sabendo e vendo o que está acontecendo, né, ao longo do seu processo. Também usar a intuição, né? Nós falamos muito, ultimamente, de coisas que estão acontecendo inesperadamente, né? E isso, então, muitas vezes a intuição, o sexto sentido, ajuda muito na tomada de decisão. Então, a decisão hoje é muito mais cautelosa, muito mais cuidadosa. É isso aí. Sem dúvidas, professor, e cada vez mais, como o senhor disse, ela é mais horizontalizada, né, a tomada de decisão, do que de cima para baixo, digamos, né? Mas, exatamente. Professor, vamos então para a nossa quinta questão, que nós recebemos aqui também dos nossos usuários aqui. É a seguinte: muitas empresas, elas são inspiradas em modelos de organização centralizado e hierarquizado, e elas vão ter que adotar novas estratégias. Quais seriam as suas sugestões para flexibilizar e descentralizar? Veja só, a gente fala em invenção e reinvenção das organizações, né? E através de novos modelos. A gente sente, e volto a falar, que a administração é muito contingente, muito contingencial. Quando o mundo muda, ela muda junto, ou às vezes até se antecipa às mudanças, né? Ela exige uma adequação, um ajuste, uma adaptação àquilo que está acontecendo no mundo todo, lógico, né? Isso significa uma atualização constante, né?
uma adaptabilidade permanente da organização, né? Flexibilizar e descentralizar, todavia, não é suficiente. Ou seja, não adianta fazer aquilo que, quando a gente tratava da reengenharia, por exemplo, a gente dizia, não adianta você fazer pequenos ajustes. Não. Hoje nós estamos num mundo que é necessário inovar, certo? Isso significa reinventar as organizações. A tecnologia moderna está aí. Ela está trazendo mudanças incríveis, né? Em que empregos vão desaparecer e novos empregos vão surgir, né? Então, nós precisamos começar a pensar muito bem no que vai acontecer. Nós prepararmos para essa quarta revolução industrial, né? A indústria 4.0, né? O modelo centralizado, a cúpula já não tem mais sentido, né? A necessidade de uma delegação muito mais forte, né? Para os níveis todos mais baixos. Aliás, em falar em níveis, a gente tem que passar do modelo hierarquizado para um modelo em que as hierarquias desaparecem. Acabamos de falar das organizações ágeis. Elas não têm hierarquia praticamente, né? Elas têm exatamente uma forma de trabalhar através de equipes. Então, o modelo departamentalizado, como a gente sente hoje, onde você tem finanças, marketing, produção, operações, o RH, né? Isso tudo, esses silos todos têm que ser integrados de uma forma, né? Para obter maior sinergia possível dessa forma multifuncional, né? Esse modelo rígido, burocratizado, precisa passar para um modelo flexível e ágil. Parece até que, em administração, nós estamos falando hoje de uma antítese total daquilo que acontecia um tempo atrás. Ou seja, tudo o que era deixa de ser. Ou seja, hoje nós temos que pensar praticamente a antítese, ou o inverso daquilo que a gente estava fazendo até então. Então, para um mundo diferente, nós precisamos de soluções diferentes e adequadas a esse mundo. Consertos, reparos, ajustes, né? Não são suficientes mais frente a tantas mudanças disruptivas que estão acontecendo, né? É preciso, então, inventar e reinventar. Isso exige muita criatividade, muita imaginação e muita inovação. Soluções da era industrial e da era do conhecimento não são mais suficientes para a era digital. Com certeza, professora, a adaptabilidade nesse momento é tudo, né? Não tem como a gente fugir disso. Lógico. É verdade. Professora, recebemos também uma outra questão aqui, sobre o seguinte: numa situação em que as empresas precisam se reinventar e contar mais do que nunca com seus colaboradores, o que fazer para motivar esse pessoal? Veja, eu quase sempre pergunto para dirigentes de empresas, eu pergunto, você tem empregados ou tem capital humano? Né? Tudo depende da forma como você trata as pessoas. Se você trata as pessoas como empregados, eles vão agir, trabalhar, se aplicar como empregado. Se você chama de funcionário, eles vão fazer tudo como funcionário. Se você chama de recursos humanos, eles vão trabalhar como recursos humanos. Então, a primeira coisa que a gente nota é o tratamento que uma organização dá às suas pessoas, aos seus talentos. Então, é uma questão de reciprocidade. Na medida que você trata como tal, eles respondem, reagem, trabalham como tal. Ou seja, sempre a denominação é muito importante. A maneira como você trata as pessoas, qual o valor que você trata ou confere às pessoas. Então, o que acontece? Nós precisamos substituir aquela motivação extrínseca de dar um salário melhor, de dar vamos dizer assim, incentivos maiores e tudo mais, por uma motivação intrínseca que está dentro da pessoa. Ou seja, ela tem que ter algum orgulho, alguma satisfação. Ao fazer um trabalho, ela tem que encontrar um trabalho que tenha sentido, significado para ela.
um tratamento que faça com que ela se sinta valorizada dentro da organização. E, ao sentir-se valorizada, ela vai dar uma resposta muito mais positiva do que se possa esperar. Ou seja, a gente começa a perceber que, hoje, os talentos têm que receber pelo que eles entregam. E eles precisam saber o que entregar à organização e o que a organização espera que eles façam e que eles entreguem em termos de valor. A organização precisa oferecer uma proposta de valor interessante para as pessoas, uma proposta que diga: olha, se você me der esse valor, eu te dou esse valor. Ou seja, alguma coisa que dar e receber. Ou seja, na medida que a pessoa dá tempo, esforço, experiência, competências, ideias, agrega valor, ela precisa também receber aquilo que ela espera receber. Ou seja, precisa saber conhecer as pessoas. E é por isso que, muitas vezes, a gente fala em people analytics, ou seja, saber como são as pessoas, como elas se comportam, como elas se, vamos dizer, como elas se interagem com as demais outras pessoas, ou seja, descobrir coisas que as pessoas querem, mas não sabem como expressar. Grandes líderes, grandes companhias, grandes trabalhos e grandes recompensas. É o que elas esperam receber, tá certo? A realidade precisa convencer as pessoas daquilo que elas podem realmente oferecer a nossas organizações. E uma coisa importante, todos nós somos construtores do nosso futuro e o futuro da organização. Quando as pessoas sabem disso, quando existe meritocracia, você começa a perceber que as coisas andam bem melhor. Ou seja, as pessoas precisam ser compreendidas e tratadas como gente, como pessoas. Têm sonhos, têm perspectivas, têm expectativas e tudo mais. É preciso dar a elas aquilo que elas realmente querem, para que elas possam, então, se sentir melhor, engajadas. Se fala muito em reter pessoas. Eu acho que as pessoas não devem ser retidas, como uma gaiola, por exemplo. Elas vão ser encantadas, ou seja, engajadas dentro de uma organização, por moto próprio, e não por providências externas. Perfeito, professor. Que aula! Maravilhoso. Nós recebemos, infelizmente, né, muitas perguntas também sobre essa época de crise, né, que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, seja crise econômica, enfim. A pergunta que nós mais recebemos aqui também foi a seguinte: após um período de incertezas, o downsize, ele seria uma saída para as organizações? Veja, o downsizing vamos dizer, ele surgiu na era industrial. Ele está sendo feito há muito tempo, né? E eu fico até meio preocupado, porque ele significava duas coisas, basicamente. De um lado, uma descentralização do processo decisório, ou seja, para níveis mais baixos, ou seja, transferir, né, delegar o processo decisório para os níveis mais baixos da organização. E a redução de níveis hierárquicos, ou seja, um enxugamento, um corte de gorduras, né, e redução também no número de colaboradores. Então, o fundamento do downsizing sempre foi esse. Né? Há muito tempo se faz ele na busca de maior eficiência, seja obter melhores ou mesmos resultados com menos recursos ou insumos. Né? A preocupação era basicamente essa, ou seja, reduzir níveis hierárquicos, né? E, vamos dizer, reduzir também custos administrativos por força disso tudo. O que a gente nota é que o downsizing, esse enxugamento, é um regime de emagrecimento organizacional. Mas as pesquisas têm demonstrado, ao longo desse processo todo, que os resultados são muito variados. Algumas empresas cortaram metade até, talvez o quarto, e aumentaram a produtividade. Muitas delas aumentaram bastante. Outras, não. Há muitas empresas,
né, que fizeram reduções, né, bastante grandes no número de pessoas e conseguiram uma produtividade bem menor. Algumas delas perderam músculos e não gorduras. Então, a pergunta é, o downsize compensa? Eu acredito que é uma faca de dois gumes. Ele pode tanto compensar de um lado, né, como pode trazer prejuízos futuros, quando se corta talentos dentro da organização. É porque talvez as empresas não tenham ainda a, vamos dizer, a consciência, né, a respeito dos talentos e da riqueza intelectual e competitiva que eles têm. E muitas vezes perdem talento com isso, nesse meio todo. Isso é uma perda de capital intelectual incrível. Eu tenho vamos dizer assim, eu acho que o downsizing, ele deve ser levado, vamos dizer assim, como última instância em uma organização. Há outras formas melhores de se reduzir o custo dentro de uma organização. Perfeito, professor. Nós já estamos chegando ao fim aqui do nosso webinar, então eu vou fazer uma última pergunta para o senhor. Vou colocar aqui para a tela. Nossa última Maravilha. pergunta é: atualmente, muitas organizações perceberam o risco de se fazer sempre do mesmo jeito é muito maior que o risco de tentar fazer de uma forma diferente. Quais seriam os caminhos, então, para se reinventar? Realmente fazer sempre a mesma coisa pode não levar a resultados diferentes, mas sempre os mesmos resultados. É isso que a gente está percebendo. A era digital configura um novo tempo, né, de mudanças rápidas, exponenciais, onde o risco maior da empresa é exatamente continuar fazendo sempre do mesmo jeito. Ou seja, com tanta tecnologia que está aparecendo por aí, com tantos talentos que podem imaginar, criar e inovar dentro de uma empresa, a gente começa a perceber, as empresas não estão sabendo exatamente o que fazer com os talentos que têm. Ou talvez nem saibam os talentos que elas têm. Senão elas vão simplesmente ser substituídas por empresas mais inovadoras, mais velozes, até, e vão deixá-las para trás. Você não pode produzir resultados diferentes, né, usando as mesmas coisas, né, que sempre fez. Mas, realmente, é uma pergunta interessante essa. Fazer sempre o mesmo, hoje é muito risco, muito risco. Perfeito, professor. Gostaria muito de agradecer a sua participação conosco aqui hoje. Sem dúvidas, foi de muito proveito para todos nós. Gostaria muito de agradecer, em nome de todo o Grupo GEM, a sua participação. E vou deixar o microfone aqui aberto para você também poder falar algumas palavrinhas para a gente. Eu quero agradecer essa oportunidade muito grande, trocar algumas ideias com os nossos leitores e dizer que eu tenho muita fé que as organizações vão entrar num novo sistema, num novo modo de viver, de comportar, numa nova maneira de lidar com as pessoas, com os talentos que elas têm. Muito obrigado à editora Atlas e ao Grupo GEM por essa oportunidade.